Metrópole Entrevista. A gente vai conversar aqui agora com o professor Eduardo Saldanha, ele é doutor e mestre em Direito Internacional, professor. Eduardo, obrigado pelo convite, por aceitar nosso convite, estar aqui conversando com a gente hoje. O assunto não poderia ser outro que não essa guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente estava debatendo na primeira parte do programa o quanto isso pode impactar no mundo todo, né? A gente está falando de uma superpotência com ogivas nucleares. E o quanto isso pode também reverberar no Brasil, né? Queria que você começasse podendo analisar isso. O Brasil, o presidente Bolsonaro fez uma visita oficial uma semana antes da guerra começar, essa invasão da Rússia à Ucrânia. Isso pode, de alguma forma, impactar nas nossas relações comerciais? Como é que o senhor vê essa situação toda? Boa tarde, André. Boa tarde, Malu. A todos os seus ouvintes, uma ótima quinta-feira. Na realidade, André, é bastante interessante como estão sendo realizadas as análises no que concerne a toda essa situação. Terrível, ninguém esperava e ninguém gostaria que tivesse acontecido, mas o que eu tenho visto é muita especulação, né? Nós não temos nos apoiado em ciência, né? Nós não temos nos apoiado naquilo que realmente é fato e é previsível, né? É muito interessante quando acontece algo assim, as nossas bolas de cristais começam a funcionar a todo vapor, o que é extremamente complicado de fazermos, né? Então, eu costumeiramente gosto de analisar os fatos e as questões que realmente impactam, considerando violações de documentos, considerando atividade econômica e assim por diante, né? Então, vamos nesse sentido. Eu não consigo prever o que vai acontecer, né? A minha bola de cristal não funciona muito bem como a bola de cristal de outros internacionalistas, né? Mas o que eu posso garantir a vocês é que existem violações claras ao direito internacional. Existem impactos econômicos devido à dependência das exportações e das importações de determinados produtos, e isso sim nós conseguimos considerar como fato, como algo que é inevitável. Nesse sentido, vamos começar pela sua primeira pergunta, meu caro André, quanto aos impactos ao Brasil, né? As relações comerciais com o Brasil. A gente não pode deixar de perceber que o impacto ele não é somente entre as relações comerciais Brasil e Rússia, Brasil e Ucrânia, mas sim um impacto econômico amplo que atinge as relações comerciais de Brasil e Alemanha, Brasil e Estados Unidos, Brasil e China, vez que nós temos um conflito que se inicia na Europa, onde existe um grau de dependência muito grande com os países vizinhos, e aí eu dou um exemplo para vocês da própria Alemanha, que assim como o Brasil cometeu um grande erro estratégico, né? Qual foi o grande erro estratégico do Brasil? Um dos grandes erros estratégicos do Brasil é ter, em grande medida, boa parte da indústria brasileira dependente do gás natural boliviano. Ou seja, nós estamos nas mãos da Bolívia, que pode gerar um impacto econômico muito grande qualquer atitude da Bolívia com relação ao gás natural. O que efetivamente acontece também com a Alemanha. A Alemanha, aquela que a gente nunca pode esquecer, que gosta muito de apontar os dedos para o Brasil, dizendo que o Brasil não tutela e não salvaguarda o meio ambiente. Enquanto isso, a Alemanha é dependente do gás natural ucraniano e russo, uma energia não limpa, para a sua própria indústria. O que isso gera? Isso gera um impacto econômico de inflação nesses países, aumento do custo da energia, e a gente sabe que economicamente o aumento do custo da energia gera um efeito cascata, um efeito dominó em toda a economia mundial. Então, se eu impacto dessa maneira o custo de energia para países como a Alemanha,
países como Reino Unido, países como França, impactando o custo da energia, eu tenho um impacto inflacionário interessante. E, obviamente, isso afeta a economia mundial, isso afeta o equilíbrio do dólar, isso afeta as dívidas de países que são lastreadas pelo dólar. Portanto, o que nós podemos contar de impacto para o nosso país é um impacto econômico. Eu não posso chamar neste momento de crise, mas consequências que serão sentidas no mercado brasileiro quanto a importações. Não podemos esquecer jamais que as nossas importações sempre são determinadas pela flutuação cambial. Momentos de crise são momentos de grande flutuação cambial. Esta incerteza diminui o grau de investimentos e aumentando o risco de investimentos. Portanto, esta situação que nós temos na Ucrânia hoje, falando em Brasil, o maior impacto que nós teremos é o impacto econômico. Esse impacto sistêmico mundial, que nós podemos contar sim com ele. Aí não se trata de um exercício de mediunidade, um exercício de previsão, mas sim uma possibilidade concreta devido a uma compreensão do nosso sistema econômico internacional. A gente está conversando com o Eduardo Saldanha, mestre e doutor em Direito Internacional. Eduardo, a comunidade internacional já tem reagido, falado em sanções, né, contra a Rússia, contra Vladimir Putin. Antes de chegar a uma deflagração de uma guerra ou uma reação nesse sentido, né, da OTAN ou dos países da comunidade europeia atacarem ou invadirem a Rússia, enfim, revidarem, há uma série de sanções nesse campo administrativo do direito. O que é que pode acontecer além das sanções econômicas? Como é que a Europa pode se insurgir a essa invasão, os Estados Unidos também, a OTAN? Quais seriam os próximos passos antes de uma efetiva guerra ou uma reação nuclear, armamentista, bélica? Vamos lá, né, André? Essa é uma das grandes discussões que nós temos nesse momento, né? Que é a possibilidade de um conflito de caráter mundial, de caráter nuclear. E aí nós vamos por partes, né? Inicialmente, sanções no direito internacional somente podem ser aplicadas quando há uma violação a uma regra internacional. Então, hoje eu escuto muito falar, e não está errado, não há nenhum equívoco nesse sentido, eu escuto muito falar, sanções a serem aplicadas à Rússia, à Ucrânia, que os Estados Unidos, que o Reino Unido podem vir a aplicar. Concordo. Existem sanções passíveis de aplicação. Mas o que nós temos que entender antes da sanção é qual violação à norma internacional está ocorrendo. Não adianta nós falarmos em sanções, porque, nesse sentido, cria-se um entendimento equivocado de que sanções são aplicadas unilateralmente, independente da existência ou não de uma violação de uma norma internacional. Portanto, é preciso ter clareza de que uma sanção no plano externo somente é possível quando há violação a um acordo internacional que tenha sido celebrado entre as partes. Portanto, eu estou falando, se Estados Unidos pretende impor sanções financeiras, como estão já considerando bloqueio de bens, bloqueio de contas de cidadãos ou empresas russas no Reino Unido, nos Estados Unidos, a grande pergunta que nós devemos fazer para entender melhor toda essa situação é: qual seria o motivo para a aplicação dessas sanções? O que daria lastro para a aplicação dessas sanções? Por quê? Porque aplicar sanções por aplicar, por entender que eles estão errados numa possível invasão, é cairmos em um caos jurídico internacional, numa insegurança jurídica, e aí sim, nesse sentido, em cairmos numa insegurança jurídica, onde o sistema internacional volta a uma característica absolutamente anárquica, sem previsibilidade de tratados internacionais,
Isso sim é muito perigoso. Então vamos lá. Quando eu falo em sanções, essas sanções são sim possíveis. E por que elas são possíveis? Porque existem acordos que foram celebrados com a Rússia. A gente não pode esquecer do Memorando de Budapeste, de 1994, e a gente não pode esquecer dos acordos de Minsk, de 2014 e 2015, onde o Memorando de Budapeste foi celebrado entre Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda do Norte, Ucrânia, obviamente, né? E neste acordo internacional, o que eles fazem? Eu acredito que vocês já tenham o conhecimento, já tenham ouvido falar desse Memorando de Budapeste. Se não ouviram falar, eu trago aqui esse dado. Em 1994, depois do esfacelamento da União Soviética, o que aconteceu? Nós tivemos diversos países que mantiveram um arsenal nuclear bastante considerável, sendo que a União Soviética, naquele momento a Rússia, era o segundo maior arsenal nuclear do mundo. E o terceiro era a Ucrânia. E a Ucrânia, por ter esse grande arsenal e percebendo que, devido à sua situação econômica, que era caótica naquele momento, em 1994, que não conseguiria manter todo esse arsenal, resolve entrar em acordo com a Rússia e transferir todo aquele armamento do período soviético, que estava na Ucrânia, que estava na Bielorrússia, para a Rússia. E a Rússia exigia isso desde 1991. E lá em 1994, 1995, com a assinatura do Memorando de Budapeste, a Rússia recebe essas ogivas nucleares. Ucrânia, que naquele momento era a terceira maior potência nuclear do mundo, recebe todo o armamento soviético que estava na Ucrânia, todas as ogivas nucleares. E qual era o compromisso da Rússia? Jamais recorrer à ameaça da força ou o seu uso, que é o uso da força, contra a integridade territorial e a independência política da Ucrânia. Ou seja, eu tenho um acordo internacional onde a Rússia, acordo este ainda vigente, sendo o grande argumento para a aplicação de sanções econômicas, né? Estes países assinaram este acordo onde não poderia haver, por parte da Rússia, qualquer tipo de ameaça ou uso de força contra a integridade territorial ucraniana. O que nós estamos vendo agora, embora com a tática de você, de maneira velada, armar grupos separatistas, mas hoje nós temos uma pintura completamente diferente, onde a Rússia efetivamente está atuando militarmente na fronteira com a Ucrânia, nós temos uma violação clara a este tratado internacional. Ou seja, a Rússia rasgou este tratado internacional. Eduardo, para isso... Oi, André. Não, você deixou bem claro aí, né? Há um flagrante desrespeito a esse tratado internacional. Mas eu queria também convidar para a nossa conversa a professora doutora Malu Fontes, que também falou aqui com a gente na primeira hora do programa. Malu, você tem uma questão para Eduardo também? Tenho, Eduardo, tenho. Acho bonito, primeiro, super bonito esse nome, juro por Deus, acho mesmo, assim, internacionalistas, porque é verdade, a gente precisa, assim, né, especializar-se para a gente não ouvir tanta besteira que a gente vê de que não estuda as coisas. E eu queria te perguntar o seguinte, quais são hoje os cenários possíveis, né? Não é uma coisa de adivinhação, não é. Cenários possíveis para isso, né? De um período longo de conflito, de um período que, dependendo dos argumentos que forem colocados à mesa, né, pela OTAN, pelos Estados Unidos, pela comunidade europeia e pelos próprios ucranianos, né? O que nós temos hoje de cenários possíveis, os piores cenários possíveis e os disponíveis? Sim. Vamos lá. Então, esse Memorando de Budapeste, que foi flagrantemente violado, ele prevê a possibilidade, e isso é uma possibilidade jurídica, uma possibilidade legal, considerando, né, que, por enquanto, até o presente momento, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda do Norte, Bielorrússia, Ucrânia, todos eles mantiveram um respeito irrestrito ao disposto nesses tratados, embora a Rússia esteja acusando a Ucrânia de violação desses tratados, né?
para justificar a sua possível invasão. Então, se a gente for ver lá no artigo 3º desse acordo, que é o memorando, ele diz: caso exista esta agressão, né, caso a Ucrânia se torne vítima de um ato de agressão, tanto Reino Unido, quanto Grã-Bretanha, quanto Irlanda do Norte, quanto os Estados Unidos, quanto Bielorrússia, eles poderão se utilizar de suas sanções econômicas, pressões financeiras, as quais eles tinham se comprometido a não utilizar enquanto houvesse respeito a esse tratado. Então, vamos falar no primeiro cenário possível, que é um cenário autorizado pelo próprio tratado, autorizado pelo direito internacional, considerando, acredito eu, né? E aí vai um pouco do meu exercício de bola de cristal, acredito eu, que conforme o que temos visto na atuação da diplomacia americana, na diplomacia britânica, que são os dois grandes envolvidos nesse caso, excluindo a diplomacia russa, a diplomacia desses países tem sido muito coerente no respeito a tratados internacionais. Portanto, o primeiro cenário possível é, considerando a possibilidade de autorização dada por este tratado e considerando a existência de uma violação que, obviamente, vai ser questionado pela Rússia nas cortes internacionais, é bem possível que o primeiro momento e a primeira reação seja uma reação de sanções de caráter econômico. A possibilidade de bloqueio de bens, bloqueio de contas, obstáculos óbvios à atuação de corporações russas nestes países que são signatários desses tratados internacionais. Então, o primeiro passo é esse. A primeira situação e a primeira reação, e a reação possível nesse momento, antes mesmo de uma reação militar, bélica, é efetivamente uma tentativa de uma reação de caráter econômico, né? E esse é o cenário mais imediato, mais claro e mais possível neste momento. Por outro lado, nós temos também como cenário possível, Malu, obviamente, a intervenção da OTAN, né? A intervenção da OTAN, a intervenção, aí sim, um apoio militar à Ucrânia destes países que se consideram aliados, mas também considerando aquele negócio que nós chamamos nas relações internacionais da balança de poder, né? Considerando também o impacto do apoio das declarações da China com relação à conduta russa, à conduta de Vladimir Putin. Então, isso vai pender esta balança que pode acabar gerando um congelamento de intenções bélicas, tanto dos aliados, que estão chamando de aliados agora, né? Quanto de Rússia e um possível apoio chinês. Então, neste momento, esses são os cenários possíveis. Não acredito, neste momento, né? E esse momento, quando eu digo é hoje e amanhã, né? O depois de amanhã nós não sabemos, não acredito nesse momento uma imediata mobilização e efetivação de ataques bélicos por parte de Estados Unidos, de Reino Unido, de Irlanda do Norte e de Ucrânia de forma conjunta. Eduardo, a gente está com o tempo quase esgotando, eu queria lhe fazer uma pergunta, você falou agora no final, de não acreditar nesse ataque. A gente abriu o programa citando esse relógio do juízo final, que mede a proximidade de uma hecatombe nuclear. E a gente, nesse conflito em particular, a gente tem países superpotências com um poderio nuclear destrutivo muito grande. A gente está falando de Estados Unidos, Rússia, a China já se posicionou próximo a Putin, né, nos tratados internacionais. Há uma preocupação, assim, desde o fim da Segunda Guerra e no período da Guerra Fria, se havia esse medo de uma guerra nuclear no mundo. Esse momento em especial, essa dúvida surge, essa preocupação, e a gente deve, pelo menos, ficar tranquilo nesse momento, ou realmente acende um alerta e há um perigo, né, na esquina, como diria Belchior? André, meu querido, eu não gosto de ser fatalista, né? Eu também não gosto de excluir a possibilidade. Por quê? O simples fato de existir qualquer tipo de armamento nuclear quer dizer que ele serve para algo. E nas relações internacionais, ele serve mais para pressão,
mais para desequilibrar o jogo de forças do que efetivamente com a perspectiva de uso efetivo, né? A gente sempre teve essa demonstração de poder. A gente pode entender isso a partir de uma prática muito comum que até nós participamos em alguns momentos das nossas vidas, né? Que são os desfiles militares. Eu já tenho mais idade, né? Participei muito de desfile de 7 de setembro, em que a gente coloca tanque de guerra para desfilar nas ruas, assim como acontece na Rússia até hoje. Então, os desfiles com as ogivas nucleares, tanto na Rússia quanto na China, eles têm uma função muito maior do que a efetiva utilização, neste momento, de armas de caráter nuclear, né? Então, eu ficaria mais tranquilo quanto à efetiva utilização, mas de forma nenhuma descarto a sua possibilidade. Mas, nesse momento, eu ficaria bastante tranquilo. Por quê? Porque eu tenho sanções econômicas, e o dinheiro, quando ele pega forte. A questão econômica, ela é algo extremamente importante, tanto para a Rússia quanto para todos os outros países envolvidos. Então, eu acreditaria primeiro numa tentativa de concertação e impactos e sanções econômicas, e caso isso escale de maneira descontrolada, eu não posso descartar, sim, a possibilidade de utilização de um poderio armamentista um pouco mais contundente, eu diria. Vamos torcer que não. A gente conversou aqui com o Eduardo Saldanha, doutor e mestre em Direito Internacional, internacionalista, como o Malu reforçou a palavra bonita. Eduardo, muito obrigado por ceder seu tempo aqui, esclarecer para a gente essas questões todas. A gente segue acompanhando e vai lhe acionar a qualquer momento, porque a gente entende a gente imagina, também entende que nos próximos dias teremos desdobramentos dos fatos. Obrigado, Eduardo. Obrigado, André. Obrigado, Malu. Peço desculpas por toda a falação, porque vocês cometeram um erro gravíssimo. Chamar professor para falar é um problema sério, porque a gente não para de falar. Então, eu agradeço demais a participação. Contem comigo, mas saibam, professores são muito chatos, como eu sou. Um grande abraço a vocês, meus queridos. A gente comete esse erro todas as terças e quintas. Estamos juntos, não falar muito. A gente comete esse erro todas as terças e quintas, que a gente convida a Malu, e Malu fala como que, mas sempre com falas importantes. E que nossos ouvintes adoram, inclusive. Muito. São erros que a gente vai continuar cometendo, inclusive. Obrigado, Eduardo.